Pessoal, tudo bem? Meu nome é Cibele Paixão e hoje eu resolvi fazer uma leitura comentada sobre essa apostila de conhecimentos técnicos para o processo seletivo do IBGE, tá bom, pessoal? Lembrando que não é uma aula, é só uma leitura comentada e eu estou fazendo isso porque eu acho que quando eu leio e explico, eu consigo fixar mais o aprendizado. Então, como eu estudo sozinha, eu pensei que seria uma boa ideia. Estou gravando aqui a tela do meu celular e vou postar para vocês. Se vocês gostarem, acharem que tá legal e quiserem que eu continue, vocês comentam para mim aí embaixo, tá bom? Então vamos lá, gente. Aqui a gente tem a capa, né, dessa apostila. Essa apostila você pode baixar pelo site da FGV, vai ser um dos primeiros arquivos que você vai encontrar lá. Lá onde tem o concurso, né, para o IBGE. E vamos ler aqui a apresentação, porque já nessa apresentação a gente já encontra algumas coisas bem interessantes em relação ao conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Quem somos, como somos e onde vivemos? Responder a essas perguntas é fundamental para o Brasil conhecer suas características, as características da sua população. Um país sem conhecimento fica à deriva. Por isso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realiza o censo demográfico a cada década. O censo é a única pesquisa que percorre e investiga cada município do Brasil. Então, aí você já pode, se você quiser, marcar essa parte, que é interessante, pelo menos eu achei, que o censo é a única pesquisa que percorre cada município do Brasil. Existem vários outros tipos de pesquisa também, feita pelo próprio IBGE, porém o censo demográfico ele vai ser o único que vai percorrer cada um dos municípios do nosso país, tá bom? O resultado do censo é empregado para a gestão de políticas públicas e de projetos da iniciativa privada. Ele é a única pesquisa que gera informações atualizadas e confiáveis sobre as características da população e dos seus domicílios, fornecendo um rico perfil do país e de suas diversas estruturas. Eu não sei como deixar salvo essas marcações, mas se você for acompanhando, você vai marcando aí no seu material. Objetivo. Qual é o objetivo dessa apostila? É apresentar aos candidatos os conteúdos técnicos fundamentais das áreas de conhecimento do Censo Demográfico 2022, permitindo aos interessados participar do processo seletivo simplificado e também apresentar ao público amplo o universo do censo. Aqui nós vamos ter o sumário e aí aqui a apostila começa. Então vamos lá. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Deixa eu aumentar um pouquinho. Seria interessante você imprimir o material e ir marcando conforme você vai lendo a apostila comigo, tá bom? Então vamos lá. Por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com suas pesquisas e mapeamentos. É um instituto de significado ímpar, dada a importância da sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, especialmente para o fortalecimento de políticas públicas. Esperamos que você queira saber mais e sinta-se motivado a colaborar com essa apaixonante instituição. Então vamos lá. Em seus fundamentos, o IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, a instituição conta com uma rede nacional de pesquisa e disseminação, composta por 27 unidades estaduais, sendo 26 nas capitais e uma no Distrito Federal, e 570 agências de coleta de dados nos principais municípios. Então, aqui o que a gente vê de importante é essa parte aqui em que fala que o IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país.
Então, o IBGE vai ser o órgão que vai coordenar e que vai produzir essas estatísticas do nosso país, tá bom? Parece simples, mas eu acho interessante marcar, porque quando você for pegar sua apostila de volta e ler, quando você quiser fazer uma leitura rápida, você vai somente em cima dos pontos fundamentais para a leitura. Pelo menos é assim que eu faço. Bem, aqui eu vejo essa parte aqui, gente. Ela é muito importante, tá? Vamos ver aqui se eu sei marcar. Isso mesmo. Você vai marcar aí com seu marca-texto qual é a missão do IBGE, tá bom? Eu acredito que essa questão de missão, ela pode cair para você marcar lá qual a missão do IBGE. E vão ter outras alternativas, falando outras coisas, e você vai marcar exatamente como está escrito. A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. E como é que essa missão se concretiza? Como é que essa missão sai do papel, deixa de ser apenas um texto para se concretizar, né? Para se tornar real. Então vamos lá. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE. Então, nós temos aí 4 pontos que vão mostrar como é que a missão do IBGE vai se concretizar, vai ser colocada em prática. Então, quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, realiza a contagem da população, ou seja, a cada censo, né, que é feito a cada 10 anos, o IBGE vai fazer a contagem. Quantas pessoas habitam o nosso país? E aí você vai ver, né, como, por exemplo, a quantidade de pessoas que aumentou do último censo para o censo que vai ser feito agora em 2022. Informa como a população vive e apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Tais informações, relevantes e confiáveis, são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento de políticas públicas. Então, vamos lá. O censo. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios. Então, olha só que interessante aqui. Essa operação, no caso do censo demográfico, é realizado a cada 10 anos, tá bom? Isso é importante você marcar também. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação da vida da população nos municípios e localidades. Esses dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, e também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Então, mais uma observação aí, né, gente? Os dados coletados pelo IBGE, essas estatísticas, elas vão ser usadas aqui, ó, tanto para definição... Canetinha, vamos lá. Tanto para definição de políticas públicas, tá bom? Em todos os níveis, nacional, estadual e municipal, mas também em relação ao setor privado. Então, isso é importante, porque pode cair alguma pegadinha na prova, né? Pode falar que os dados do IBGE, né, as estatísticas coletadas pelo IBGE só vão servir para políticas públicas. Não. A gente vê que a própria apostila está falando que pode servir como um auxílio para investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Então, vamos lá. Em 2022, o IBGE realizará o 13º Censo Geográfico,
que será um retrato de corpo inteiro do país, após levantar o perfil da população e das características de seus domicílios, ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. No censo 2022, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros, espalhados por mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso vasto território, para conhecer a situação de vida da população em cada uma dos seus 5.568 municípios, em seu distrito estadual de Fernando de Noronha e em seu distrito federal. Um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas. A tabela a seguir mostra a variação populacional da pirâmide etária a partir dos dados coletados no censo 2010 pelo IBGE. Então, essa pirâmide que vocês estão vendo aqui, ela foi feita, né? As estatísticas dessa pirâmide, elas foram concluídas a partir do último censo, que foi feito em 2010. O censo é feito a cada 10 anos, né? Era para ter sido feito em 2020, só que houveram várias questões, teve a pandemia também, né, gente? E aí foi se adiando, e acabou que vai ser feito agora em 2022. Mas você pode ver aí que é um tipo de tabela, né? Que mostra a idade e o sexo das pessoas, distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade no Brasil. Bem, mas isso aqui a gente não precisa analisar, né? Porque é só um exemplo de tabela. Então, vamos lá. Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2022, o IBGE promove consultas e debates amplos com a sociedade brasileira e órgãos técnicos governamentais. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas de investimento público. Então, a gente vê que as questões que vão ser feitas, as perguntas que estarão contidas no questionário, elas vão ser investigadas, elas vão ser feitas a partir de uma consulta e um debate com a sociedade brasileira e órgãos técnicos governamentais. Eles vão decidir o que a gente vai querer saber esse ano, o que nós precisamos saber esse ano, quais perguntas vão ser feitas, entendem? Bem, vamos lá. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais, como o total da população do país por sexo e faixa etária e como está distribuído no território nacional, a expectativa de vida da população do país, o número médio de filhos que uma mulher teria no final do seu período fértil, o tipo de habitação em que vive a população do país, a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico, o nível de instrução da população, as condições de trabalho e o rendimento da população. Um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira com sua distribuição por cor ou raça e a caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Antes da execução de um censo, é realizado um teste geral, com o objetivo de verificar todas as informações e procedimentos planejados. Para a operação censitária de 2022, que vai ser o censo, né? Que vai começar agora em agosto, foi realizado um ensaio. Esse ensaio é o censo experimental que foi feito em 2019. A coleta do censo experimental foi realizada no município de Poços de Caldas, em Minas Gerais, no período de 1 de outubro de 2019 a 2 de dezembro 2019 a 2 de dezembro de 2019. O censo demográfico e o censo experimental de 2019
assim como qualquer censo, tem a coleta de dados como uma das etapas principais. Olha só, gente, essa parte aqui, eu não preciso nem mandar vocês marcarem, né? Porque tá em negrito pela própria apostila. Então, é muito provável que isso venha como questão, né, no processo seletivo, que o censo demográfico e o censo experimental de 2029, assim como qualquer outro censo, tem a coleta de dados como uma das etapas principais. Então, qual é uma das etapas principais do censo demográfico? A coleta de dados, né? Porque é a parte principal, na verdade. A partir da coleta é que se levantarão as estatísticas, né? Não existem estatísticas se não for feita uma coleta de dados, uma pesquisa. Então vamos lá. A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. Os dados coletados serão relativos ao estado das coisas em uma data específica, isto é, um retrato da situação naquele momento. Então, precisa haver uma data referência para que, por exemplo, quando você vai pesquisar sobre determinado dado, né, sei lá, do ano de 1989, por exemplo, você vai encontrar lá os dados, né, no IBGE, e você vai ver, você vai observar que aquela pesquisa foi feita em determinada data. Isso significa o quê? Que aqueles dados eram referentes àquela data. Hoje a realidade pode mudar. Se antes as mulheres começavam a ter filhos mais jovens, por exemplo, hoje as mulheres preferem entrar no mercado de trabalho, conseguir uma estabilidade financeira e depois ter filhos. Então, por isso que é importante uma data de referência, uma data específica para que você entenda. Esses dados se referem a uma realidade que foi vista em uma determinada data, tá bom? É preciso adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população, que se alteram com o tempo, entre o início e o fim do período da coleta. Atenção, isso aqui é muito importante, gente, porque essa apostila, vocês vão perceber quando vocês forem baixar lá no site da FGV, que essa apostila foi retificada. Por quê? Porque antes a data base, né, para a coleta de dados era outra. Porém, como o concurso foi adiado várias vezes por conta da pandemia, acaba que o censo vai começar entre a meia-noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto de 2022. Então, essa data foi alterada. Se por acaso você já havia estudado e tinha visto outra data, agora você coloca uma observação. Vou colocar aqui, mas já tenho atenção, né? Então, não, peraí. Vamos lá. Pronto. Você marca isso aí com seu marcador de texto e deixa bem específico que a coleta do Censo Demográfico de 2022 será realizada em todo o Brasil a partir do dia 1º de agosto de 2022, mas a data de referência do Censo Demográfico é à meia-noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto de 2022. Isso é muito importante. Vamos lá. Isso significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de dados. O recenseador. Vamos lá, começar a parte que fala sobre o recenseador. Eu vou fazer o concurso, o processo seletivo para os 2 cargos, para recenseador e para agente. Como eu estou começando a estudar agora, não sei se eu vou conseguir passar, né, gente? Mas eu decidi estudar e decidi gravar para vocês, porque, como eu falei no início, eu consigo fixar mais o conhecimento quando eu leio em voz alta e quando eu explico. Geralmente eu faço isso com o meu marido, mas como ele está no trabalho e eu estou sozinha,
eu resolvi gravar para vocês. Eu não sou professora, é só uma leitura comentada mesmo de como eu entendo, é como eu estudo, né? E eu espero que, se ajudar pelo menos uma pessoa, eu já vou estar feliz. Mas vamos lá, vamos continuar. O recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores, estando em contato direto com o público. Ele representa o IBGE para a sociedade, então isso é importante. O recenseador, ele é a peça-chave do censo demográfico. Quando o recenseador chega na casa de uma pessoa, ele vai estar representando o IBGE para a sociedade. Então, você marca isso também. A qualidade dos resultados que serão entregues para o país ao final da operação depende diretamente da qualidade do seu trabalho, do modo como ele se dedica às atividades no seu dia a dia. Olha aí o recenseador fazendo a entrevista. Vamos lá. O trabalho do recenseador. O trabalho do recenseador consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área nos locais onde residem. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário supervisor, que é o ACS. Mais na frente nós vamos estudar sobre o ACS. O ACS lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização da coleta dos dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. Então, essa parte aqui que fala sobre o ACS, que vai ser o agente censitário supervisor, mais na frente ela vai ser mais detalhada. Mas a princípio, o que você precisa saber? Você precisa saber que o ACS vai ser o seu supervisor. Ele é o superior a você. Então, o ACS vai ser o seu supervisor. Ele vai ser a pessoa que vai te treinar, fornecer os elementos necessários para que você trabalhe, o seu material de trabalho, né? E vai ser responsável por te dar assistência durante todo o tempo, todo o período de realização da coleta de dados. O aproveitamento e a escolha do setor censitário. O bom desempenho do trabalho do recenseador está associado ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo. Por isso, é importante que o candidato a recenseador tenha um bom aproveitamento no momento de formação, uma vez que a escolha da área em que deseja trabalhar dependerá da sua classificação final na avaliação do treinamento. Esta área, chamada pelo IBGE de setor censitário, será o local de trabalho do recenseador, onde ele realizará a coleta de dados. Então, o que a gente tira a partir disso? Vai ser feito um treinamento. Por exemplo, nós vamos fazer a prova, né? Se a gente passar, a gente vai fazer um treinamento. A partir desse treinamento, desse momento de formação, é que eles vão ver através da nota, né? Porque o treinamento também vai ter uma nota classificatória. E aí ele vai dizer, pronto, primeiro colocado, vem aqui, você vai escolher o seu setor censitário. O setor censitário, gente, é a área aonde vocês vão trabalhar, certo? É uma área demarcada com uma certa quantidade de domicílios onde você vai trabalhar. E aí você vai poder escolher, né? Essa área é chamada de setor censitário e será um local de trabalho do recenseador, onde ele vai fazer a coleta de dados, que são as pesquisas, né? Os questionários. Atenção! Antes de iniciar a coleta de dados, o candidato a recenseador deve dedicar-se ao treinamento, que vai ser esse momento antes de começar a trabalhar. Passou no processo seletivo? Ok, maravilha. Agora vocês vão fazer um treinamento. Esse treinamento vai te preparar
para que você possa ir para campo, começar a trabalhar, né? Realizando todas as atividades propostas, procurando rever e exercitar os conteúdos e procedimentos. Deve utilizar todos os recursos institucionais disponíveis, esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário. Durante o trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico chamado de posto de coleta sob a responsabilidade do IBGE. Então, gente, qual é o local de trabalho do recenseador? É o seu, aqui onde a gente viu, é o seu, vamos marcar. O local de trabalho do recenseador é o setor censitário, porém ele ficará lotado, aqui onde nós vimos, em um local físico, que é o posto de coleta. O que significa isso? Significa que vai haver um local físico, né? Que o IBGE vai falar para você onde vai ser, tal, direitinho. E lá é onde vai ficar o seu supervisor, né? O ACS. Vai ficar também o agente censitário municipal, que é como se fosse o supervisor do seu supervisor. E lá é onde você vai se reportar ao seu supervisor sempre que você tiver alguma dúvida. É onde você vai levar aquele tabletzinho, né, que é chamado de DMC. É onde você vai levar para repassar os dados. Então, todo o suporte que você precisa ter vai ser feito lá nesse posto de coleta. Vamos lá falar um pouquinho mais específico sobre o posto de coleta. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele reúnem-se a equipe encarregada do gerenciamento da coleta de dados. Aí está marcado pela própria apostila, então quando está marcado pela própria apostila significa que é muito importante. E onde tem glossário é para você ver quem é essa equipe de coleta de dados, mas eu já falei para vocês aqui, né, gente? A equipe vai ser, a equipe do posto de coleta é formada pelo recenseador, pelo agente censitário supervisor e pelo agente censitário municipal, certo? O recenseador, ele fica em campo, mas ele sempre retorna para o posto de coleta para repassar dados, para tirar dúvidas, enfim. Já o agente censitário supervisor, que é o seu supervisor, e o agente censitário municipal, eles ficam lotados lá, nesse posto de coleta. O supervisor dando apoio para a sua equipe de recenseadores e o municipal fazendo, o agente censitário municipal fazendo ali um serviço de como um gerente mesmo, né? Gerenciando toda aquela ação. Sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador deverá retornar ao campo. Ou seja, se o seu supervisor te convoca para ver como está sendo feito o seu trabalho, se você está fazendo a pesquisa direitinho, tudo certinho, e ele vê que tem algum erro, que você cometeu algum erro, você vai precisar retornar ao campo e fazer e corrigir o seu erro, né? De repente fazer uma entrevista de novo, ficou faltando alguma coisa, enfim. Resumidamente, o trabalho do recenseador consiste em percorrer todo o setor censitário sob a sua responsabilidade, registrando endereços, realizando entrevistas com os moradores. Para concluir o seu trabalho, o recenseador deve dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao instituto. Então, é isso aí. Vamos lá para instrumentos de trabalho do recenseador. Quais são os instrumentos que você vai usar para você fazer a entrevista, né? Então, vamos lá. Durante a coleta de dados, o recenseador terá 2 instrumentos de trabalho disponíveis. Quais são esses 2 instrumentos? O mapa do setor censitário em papel, então você vai receber um mapa em papel,
E o dispositivo móvel de coleta, que é o DMC. Nesse dispositivo vai ter o mesmo mapa, né, de forma digital. Mas a princípio você recebe o mapa em papel e o DMC, que é aquele tabletzinho, né? Quem já foi aí entrevistado pelos recenseadores já viram e sabem como é. O recenseador será responsável pelo patrimônio público enquanto estiver de posse dos materiais a ele confiados, devendo zelar por sua conservação e pelas boas condições do seu uso e funcionamento. Além desses dois instrumentos de trabalho, o recenseador contará com o Manual do Recenseador e o Manual de Entrevista Digital, que serão usados como recursos instrucionais durante o seu treinamento. Então, esses recursos são para instrução. Você não vai mostrar o seu manual de recenseador, o manual de entrevista para a pessoa que está sendo pesquisada. Esses manuais, eles vão ser usados tanto durante o treinamento, mas também para você tirar dúvidas, ir lá, estou com alguma dúvida, como é que eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer? Você vai lá no seu manual, lê e tira dúvidas durante todo o tempo em que você estiver trabalhando. Além de fonte de consulta para o seu trabalho e coleta de dados, foi o que eu acabei de falar, né? Os manuais do recenseador e de entrevista reúnem os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro de informações. O treinamento do recenseador é composto por outros materiais e recursos de formação, que também servem de suporte ao seu trabalho. Estes devem ser consultados sempre que necessário para garantir a qualidade da coleta. Vamos lá? Vejamos quais são os instrumentos de trabalho. Primeiro instrumento aí, letra A, mapa do setor censitário em papel. O mapa do setor censitário em papel é uma representação gráfica da área a ser recenseada. Em seu verso consta a descrição dos seus limites. Eventualmente, a representação do setor ganha elementos adicionais, que facilitam a identificação da área, como, por exemplo, a adição de área circundante. Então, aí tem o mapa do seu setor censitário. Olha, lembra que eu falei que o setor censitário, o setor censitário, ele é a área de trabalho do recenseador, né? Então, olha só, aqui está demarcado a área onde você vai trabalhar, que são os limites. Significa o quê? Que tudo o que está aqui dentro é aonde você vai trabalhar, é o seu local de trabalho. Você não pode ultrapassar os limites do setor censitário. Vamos lá? O dispositivo móvel de coleta, que é o DMC, é o tabletzinho, olha aquele. Deixa eu aumentar um pouquinho. É o equipamento para o registro e armazenamento das informações coletadas em campo. No DMC podem se acessar. Lembra que eu falei que você pode acessar o mapa também digital através do DMC? Então tá aí, o mapa do setor censitário digital, que você vai receber em papel também, a lista de endereços que você vai percorrer e os questionários básicos e de amostra. Mais na frente eu vou explicar para vocês o que é questionário básico, o que é questionário de amostra. O manual do recenseador de entrevista. Aliás, o manual do recenseador e o manual de entrevista. Então, lembra que eu falei que aquele manual você vai usar tanto no treinamento e você vai ter ele para você acessar sempre que você tiver alguma dúvida. Ele vai estar aí no seu DMC, Dispositivo Móvel de Coleta. Recursos do DMC. Então, quais são os recursos que você pode acessar através do seu DMC? Nós vamos ver agora. Dominar o uso dos aplicativos e funções do DMC é fundamental para a realização do censo com a qualidade necessária, pois esse equipamento será a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do recenseador.
O mapa do setor censitário é a representação gráfica do setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O DMC exibe o mapa por meio de uma imagem obtida por satélite da área do setor e das áreas que a rodeiam, e destaca com uma cor adequada os limites do setor, para diferenciá-lo das áreas restantes. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. Então, você vê... Nossa, gente, o que foi que eu fiz? Aqui. Você vê aí no mapa, ó, no tabletzinho, né, que é o DMC, olha, demarcado, tudo certinho. Aí onde está em vermelho é porque são os limites do seu setor censitário. E interessante, né, que essas imagens são feitas por satélite, então elas são feitas em tempo real. Vamos lá? Lista de endereços, aqui é importante. E vamos lá. É composta por endereços trabalhados no setor censitário em pesquisas anteriores, por isso ela também é chamada de lista prévia. O que isso significa? Significa que no último censo, que foi em 2010, foi feita essa lista, né? Eles receberam essa lista e ela é chamada de lista prévia por quê? Porque essa lista vão ter endereços que você vai atualizando. Então, por exemplo, se você chegou em determinada localidade, você acessou lá o primeiro endereço, você chegou na localidade. Pode ser, isso é um exemplo, que no censo demográfico de 2010, naquele local, existia um prédio, uma casa. E agora em 2022 essa casa foi derrubada, foi destruída, ela não existe mais. Então você vai excluir o endereço. Ou de repente você chegou em determinado local que lá no endereço não tem casa e agora você chegou e tem uma casa construída, tem um prédio, tem um comércio. Então você vai atualizar, você vai inserir o endereço. Por isso que é chamada de lista prévia, tá bom? É importante, vamos lá. É importante que o recenseador visite todos os endereços do setor, mesmo que alguns desses não estejam presentes na lista. Lembra que eu falei? Às vezes, em 2010 era só um terreno.